gafanhoto, que não era propriamente o gafanhoto, mas a planta que tinha essa denominação, gafanhoto. Uma planta verde assim, que se parecia com um gafanhoto. Ele comia aquilo e tomava mel silvestre. Então, os religiosos, os fariseus, questionavam João. Pô, quem é esse cara? E ele falava, eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai as veredas para o Senhor. E conforme ele ia clamando, Deus ia se movendo, ia trazendo o povo até o Rio Jordão para ser batizado por ele. E certamente o povo que ia lá no Rio Jordão para ser batizado por ele, era um povo que estava quebrantado de coração e que queria se arrepender de fato. E diz que muitos vinham confessando seus pecados. Só lê lá, Mateus capítulo 3, você vai ver que muitos iam confessando seus pecados para serem batizados. Amados, era um avivamento que teve naquela época. E é o avivamento pelo qual temos clamado nesses dias. Isso vai preparar, ou melhor, vai anteceder a volta de Jesus. Você pode ter certeza disso. Nós somos a geração da volta de Jesus. Somos. E a partir do ano 70 do nascimento de Israel, que é a figueira, começou mesmo a contagem regressiva. Aliás, a contagem regressiva começou em 1948. Mas agora, quando fez 70 anos do nascimento de Israel, agora que nós estamos mais perto do que nunca. E eu vou ser ousado em dizer uma coisa. Isso está claro quando você lê Salmo 90, versículo 10. Eu falei primeiro que nós somos a geração da volta de Jesus. E se eu te disser que ele volta dentro desses 10 anos próximos, que não vai passar 10 anos. Amém? Porque é tudo que queremos. Eu tenho certeza que você não quer ficar aqui na grande tribulação, porque não adianta você buscar nada daqui da terra, porque você não vai levar. Deus que quer te abençoar enquanto você estiver aqui, quando você o busca em primeiro lugar, quando você o almeja, quando você o anela, quando você o quer, quando você o ama. O que vai acontecer? Quando assim for a tua vida, a tua caminhada, Deus vai começar a te suprir. Deus vai começar a ver no seu coração que você é um adorador, que você de fato ama, que você busca, que você louva. E o programa que nós propomos para isso foi a busca mesmo. De nós fazermos vigília, de nós temos tardes de oração, e de busca, de louvor, de conversas a respeito das coisas do reino de Deus. É nós estarmos orando aqui muitas manhãs, as mulheres orando, nós orando uns pelos outros, e nós muitas vezes, quando Deus determinar, jejuando, e buscando veementemente esse avivamento, porque isso com certeza vai preparar a vinda do Senhor, amém? E glória a Deus, amados, porque estamos nesse tempo. Eu estou vendo sinais, pastor Ellison, todos os dias. Quando entro no YouTube, quando abro a Bíblia, quando vou orar, Deus está dando sinais. De repente alguém me liga, eu tive um sonho sobre portal. A pastora Verinha teve um sonho aqui no sábado, uma visão, um sonho, que ela contou aqui. No domingo de manhã ela contou o que tinha acontecido, não é, pastora Verinha? Sobre um sonho, sobre a volta de Jesus. E muita gente está sonhando. E eu tenho recebido, lógico, tem muita coisa por aí que é carne, que é almática, mas tem muita coisa que é verdadeira, do Espírito mesmo. Glória a Deus, amados. Então, nós precisamos ser cheios de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Glória a Deus. E buscarmos isso com todas as nossas forças. Porque não adianta nós buscarmos só pelas coisas da terra, precisamos buscar pelas coisas dos céus. É aí que você vai ver a operação do Espírito na sua vida. Você quer ver milagres? Quer ver sinais? Quer ver a face de Deus? Você quer ver os prodígios, as maravilhas? Busque. E nós vamos buscar, nós vamos estar buscando aqui em nome de Jesus. No sábado já estamos preparando uma tarde lá no sítio para buscar Deus. E aí no sábado à noite, aliás, na sexta à noite vai ter uma vigília, que começa às 23 horas. E no sábado à tarde nós vamos no sítio do amado José Luiz, para buscar Deus.
E você pode ter certeza, você vai ser o beneficiado com isso. Nós todos vamos ser. Porque nós vamos ouvir muito clara a voz de Deus. Deus vai poder agir no nosso meio. Porque é isso que Ele deseja. Deus está conosco, Ele não vai nos desamparar. Amém, amados? Glória a Jesus. Eu quero estar com o fogo todo mesmo. Porque a palavra fala que os ministros dele são labaredas de fogo. Os ungidos de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Você está vendo que eu estou no fogo, hein? O diabo passou aqui correndo a 1 milhão de quilômetros nesse momento daqui. Porque ele sabe que ele vai apanhar como gente grande. Então ele não quer ficar para amanhã. Amém, amados? Amém. Você vai perceber com a mensagem que Deus colocou no meu coração, em nome de Jesus, que muita gente que deveria ter o domínio, Cristo veio para resgatar o domínio e entregar a nós, não está tendo domínio. Como isso, domínio? Domínio na terra. O diabo perdeu o domínio, amados. Eu vou explicar isso, não fica assustado, amém? Ah, pastor, o que você está falando do diabo? Para ele apanhar. Precisa entender que ele existe, ele quer te enganar. Desde lá do Éden, ele quer te enganar. Mas apesar que hoje é muito mais difícil, só se você vacilar, ele vai te enganar. Se você começar a fazer só a tua vontade, ele vai te enganar. Está entendendo até aqui? Amém. Amém? Então, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Aleluia. Deus quer te encher de unção, de qualidade de vida, começar espiritual. Porque as outras coisas advêm disso, da tua vida espiritual. Amém, amados? Amém. Cadê o seu entusiasmo? Amém. Aleluia. Se você ficar entusiasmado, eu vou te agradecer pelo seu entusiasmo. Fica tranquilo. Ok. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Até aqui, nesse versículo. Amém? Só a parte A do versículo. Bom, o diabo existe para cair. Quem caiu foi ele. E o Senhor te levantou. Ele caiu e o Senhor te levantou. Amém? Agora, presta atenção numa coisa que está dito aqui. A antiga serpente. Por que a antiga serpente? Essa história surgiu, o engano através da serpente surgiu lá no Éden. Quando ele diz aqui antiga, porque a mentira é sempre a mesma. O que o inimigo busca fazer é mudar o cenário e a roupa. Amém? Mas o tipo de engano é o mesmo. Por que isso? Eu vou te explicar. Lá em Tiago 1,17 diz assim: a boa dádiva e o dom perfeito vem descendo do Pai das Luzes. Sobre quem? Sobre você, que é o abençoado da história. Nós que estamos em Cristo, recebemos a boa dádiva e o dom perfeito, que diz lá que vem descendo. Ela não chega como um rojão. Não, ela vem descendo. Ela vai atravessando as regiões celestiais e celestes até chegar sobre a tua vida. É assim mesmo que funciona o reino espiritual, porque todas as bênçãos que te pertencem, nos pertencem, já foram estabelecida nas regiões celestiais. E diz lá, toda sorte de bênçãos espirituais já estão postas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém, amado? Amém. E está lá, é tudo teu. O nosso domínio vem de lá. O nosso revestimento de autoridade vem de lá. Os dons vêm de lá, o poder vem de lá. Todas as bem-aventuranças que já estão estabelecidas ali, estão lá e vêm descendo de lá. Tá? Fala lá, Tiago 1,17, depois você lê. Acontece o seguinte: o diabo vê o reino espiritual. Por isso que você precisa andar no Espírito, amém? Eu estou te dando uma dica. Você ser cheio do Espírito Santo, porque aí não tem jeito de ser enganado. Porque senão você vai ser conduzido pela tua carne, e você vai ser muito enganado se assim acontecer na sua vida. De repente você vai ter ideias mirabolantes por aí, e foi o diabo que introduziu. Você está na carne. Amém, queridos? Então veja bem,
ele vê que está vindo inevitavelmente sobre a tua vida. E antes que ela chegue, ele vem com um prato. Por isso que diz a velha serpente. Amém? Por isso que diz isso. Que ele vai usar da mesma astúcia que ele usou lá no Éden. Por quê? Mas explica, estava chegando uma bênção sobre Adão e Eva? Estava, ele entrou antes. Porque quando chega a bênção, ele está perdido mesmo. Ele já está perdido. Ele já está condenado ao fogo do inferno, ao lago de fogo e enxofre. Ele já está condenado. Só que isso, a sentença ainda não foi cumprida. A mesma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo aí do Lula. Ele foi condenado, mas quanto tempo demorou para ele cumprir? Uns 2 anos, talvez. Não é isso? Amém ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele já está condenado, não tem jeito. Ele se tornou réu do inferno, para ir para o inferno. E ele está no inferno, juridicamente ele está no inferno, porque ele já está condenado. Eu vou te explicar na palavra. Vem aí o príncipe desse mundo, ele nada tem a mim, e nada tem em mim, Jesus disse. E agora será expulso o príncipe desse mundo, porque ele ia ser julgado. Amém? Então ele já está condenado. Mas ele procura mostrar para você que não. É isso que o servo de Deus precisa entender, que nós hoje temos o domínio. Cristo resgatou o domínio para nós. Agora, vamos lá no começo, em Gênesis capítulo 1, primeiro, versículo 28. O plano original de Deus. Diga, plano original de Deus. É aquilo que sempre teve na mente de Deus. Amém, amados? Aleluia. Na quinta não dá para pregar muito, hein? Nós precisamos bater em Satanás agora. Senhor, nos dá um forte revestimento. É o seguinte, Gênesis 1, 28. Deus os abençoou. Você foi abençoado desde o começo. Ok, muito bem. Ele lhes disse, frutificai. Aqui tem as duas linhas. Primeiro, frutificai mesmo, fisicamente, biologicamente falando, mas frutificai no espírito. Porque Deus nos criou para sermos seres espirituais, acima de tudo. E multiplicai-vos também no espírito. Multiplicar a unção de Deus. E enchei a terra com o quê? Com a glória de Deus. Agora, quando você vai ler lá Abacuque, isso não se cumpriu aqui, mas depois vai se cumprir por meio de Cristo. Quando diz lá em Abacuque 2,14, o profeta disse assim, a glória de Deus encherá, o conhecimento da glória de Deus encherá a terra, assim como as águas cobrem o mar. Através de quem? De nós. Porque quem prega o evangelho somos nós. Quem tem a revelação de Cristo somos nós. Quem tem a unção de Deus e recebe a unção de Deus somos nós. Quem Deus nos capacita somos nós para falar. Quem Deus revela as coisas dos céus é para nós. Nem para os anjos. Os anjos não têm a revelação do evangelho como nós temos. Porque não foi dada a eles a autoridade e o domínio para pregar o evangelho. Amém? Foi dado a nós. Eu quero que você entenda isso. O anjo não é maior que nós, ele é nosso conservo. Só que você não vai dar ordem diretamente ao anjo, mas vai pedir ao Deus Pai, em nome de Jesus, para que ele dê ordem aos anjos, a nosso respeito. Isso diz a palavra de Deus. Glória a Deus. E aqui diz, enchei a terra com a glória de Deus e sujeitai-a. O que é sujeitai-a? Como é que está aí? Sujeitai-a. O que significa sujeitai-a? Dominai. Dominar. Nós dominamos sobre todas as coisas que Deus criou. Isso fala também no Salmo capítulo 8. Acho que você não está entendendo, você está olhando para mim esquisito. Amado, eu nasci para dominar pelo poder de Deus. Eu não nasci para ser dominado por qualquer coisa. Muito menos pelo diabo que já está julgado e condenado. Amém? Eu nasci para dominar em Cristo Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele diz isso. O homem perde esse domínio porque entrou numa enrascada. Mas esse é o plano de Deus original. Quando Deus te levanta, ou quando você tem um encontro com Cristo e começa a caminhar com Ele, Deus vai te capacitando, te moldando, te revestindo de autoridade, de unção, de dons,
te capacitando em tudo que precisa para você voltar a dominar. A partir dali você começa a pisar no inimigo. E as coisas de Deus começam a acontecer na sua vida. Então veja bem, como é que aconteceu esse engano? Presta atenção que é aquilo que eu falei agorinha há pouco. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Muito bem, Deus criou o homem, depois cria a mulher da costela. Isso é real, a história é real, amém? Porque é Deus, Deus é o Todo-Poderoso, é o Deus dos impossíveis, Ele faz como quer. E Ele te criou perfeito. Em Cristo te criou perfeito. Perdeu essa perfeição, mas em Cristo nós a recuperamos. Amém, amados? Agora, olha só, Deus cria o homem e a mulher e fala assim, agora eu vou estabelecer uma instituição tremenda na terra. 2:24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher. O que é unir-se-á? Relação. Relação dentro do casamento. Isso é o que o diabo mais temia. Escute isso. Unir-se-á a sua mulher, e serão os dois numa só carne. Daqui para frente vai começar a frutificação e a multiplicação do poder de Deus. Glória a Deus. Escuta. Porque eles não tinham pecado. Muito bem. O diabo viu isso, eu não sei. Adão deu uma mancada, hein? Eu não sei como o diabo entrou na casa dele. Porque o jardim era a moradia de Adão, era a casa dele. Era a habitação dele. E Deus falou que era para ele guardar o jardim. Como é que o diabo? Se você for ler lá atrás, Deus ordenou, você vai lavrar, vai guardar o jardim. Ele não deve ter guardado direito. Eu não sei o que deu na cabeça dele, eu vou perguntar quando nós chegarmos lá. Olha, Adão, o que aconteceu com você? Você não ter guardado o jardim, você tinha uma capacidade enorme de numa olhada ver todo o jardim, porque tinha essa capacidade. Ele até voava. Amém? Não duvide disso, é mesmo. Tamanha era a capacidade daquele homem. Mas deu uma bobeira, né? Não sei se foi por causa da mulher, não sei. O cara ficou meio tonto. E aí o diabo vendo isso, agora ele vai se unir, vai nascer filho sem pecado. E o plano original de Deus vai começar a se cumprir. Eles vão encher a terra com homens e mulheres sem pecado. Eu estou perdido mesmo. Então, peraí, eu preciso entrar aí no meio dessa história. Eu estava vendo a boa dádiva vindo. E vai chegar. Eles vão gerar filhos. Eles não podem ter a relação antes do pecado. Eu preciso fazer eles pecarem. Aqui está a tática. Por isso que fala lá em Apocalipse 12:9, onde nós lemos, a velha serpente. Vamos ficar esperto. Deus sempre distribuiu palavras proféticas a muitas pessoas que entraram aqui, vieram aqui, estão aqui até hoje. Muitas se cumpriram e muitas não. Por que algumas não? Eu não falo muitas, mas algumas não. Por causa disso aqui. Não geraram e Satanás pegou eles por causa da carnalidade. Às vezes a dúvida, a incredulidade é algo da carne, não é do espírito. Amém, amados? E aí, capítulo 3, versículo 1, olha que vem em seguida o negócio. Amados, vamos aprender a ler a Bíblia. Vem em seguida a pegadinha dele. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Em primeiro lugar, ela deixou que o diabo falasse com ela. Quer dizer, aí o culpado é Adão que não cobriu direito. Maridos, protegei as vossas mulheres. Honrai-a como vaso mais frágil. Porque o alvo de Satanás é pegar o pai sacerdote. Não é a mulher, mas ele entra pela mulher. Porque muitas vezes o pai sacerdote não está guardando. Não está protegendo, como diz a palavra. Eu nem ia falar isso, mas surgiu. Eu já falei. Amém? Respondeu a mulher serpente. Começou uma conversa dela com o bicho. Aqui foi um negócio. Depois vocês sabem que eles caíram direitinho. Pela própria carne. Porque foi pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne e soberba da vida. As 3 áreas da carnalidade do homem. E aí perdeu a bênção. A autoridade ou domínio passou por bicho.
Mas Deus já tinha um plano eterno, que era Cristo, a esperança da glória. Aleluia! E ele foi enviado. E ele veio. Ele começou a pregar, falar do reino dos céus. E começou a manifestar a glória do Pai por meio do seu ministério aqui na terra. E de repente ele começou a mostrar sobre essa devolução a nós do domínio, porque nós não merecíamos ter o domínio de volta, viu? Olha, eu quero que essa mensagem te coloque na tua posição mesmo, de domínio, pelo poder de Deus. Amém? Porque se nós não formos cheios de Deus, nós vamos errar muitas vezes. Mas, ao contrário, se nós formos cheios do Espírito Santo, dificilmente nós vamos ser enganados. Dificilmente nós vamos só fazer a nossa vontade. Porque aí você passa a fazer a vontade de Deus, porque você está ali ouvindo a voz de Deus. E de repente você vai estar obedecendo a vontade dele, não mais a sua. Porque você está andando pelo poder do Espírito. Como Jesus começou a pregar o Evangelho, se você ler lá, Lucas capítulo 4, 14, diz que pelo poder do Espírito, ele voltou para Galiléia e começou a pregar. E diz que a sua fama correu toda a vizinhança e circunvizinhança. E Jesus dali para frente, sempre ele andou pelo poder do Espírito. Por isso que ele não fez a vontade dele, ele fazia a vontade do Pai. Dificilmente você vai fazer a tua vontade. Cada passo você vai fazer a vontade do Pai. E aí você vai ser ricamente abençoado. Não só com as coisas materiais, mas principalmente com as coisas espirituais. Você, tua família e tudo que te cerca. Porque Deus ia suprindo Jesus. Conforme ele obedecendo e cumprindo a vontade de Deus, levando o reino de Deus em todos os lugares que ele foi, Deus Pai ia suprindo as necessidades dele, levantava mulheres que ele mesmo libertava, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo que estava nele, e essas mulheres que eram libertas, e muita gente que era liberta, que se tornou discípulos de Jesus, abençoavam o ministério dele com seus bens. Olha como Deus faz. Você pensa que Deus mudou na sua tática? Não mudou, amados. E não vai mudar nunca. E de repente Jesus começou a mostrar para eles esse domínio, que por meio de Cristo nós temos o mesmo domínio de Cristo. Entenda isso, que a partir do momento que você entender isso, tua vida vai ter uma outra conotação, e muitas coisas que antes você fazia, você vai deixar de fazer, porque todas vão estar em Cristo, todas as coisas vão estar nele, e tua vida aqui vai se tornar muito mais fácil. Você não vai ser uma pessoa preocupada como era, não vai ser uma pessoa ansiosa. Pergunta se Jesus foi ansioso, foi preocupado. Mesmo Paulo, João, Pedro, Tiago e todos eles. Pergunta se eles foram, depois que foram cheios do Espírito Santo. Nunca mais. Foram pessoas guiadas pelo Espírito Santo. A paz de Cristo dominava a vida deles, e eles andavam no domínio, porque assim Deus fez. Agora abram, então, em Lucas capítulo 5. Vamos ver o domínio aqui. Você está recebendo a palavra, amém? E tudo que nós estamos fazendo aqui, lutando para que venha o avivamento, para que você entenda que você vai começar a buscar o poder do Espírito Santo na sua vida. Você vai ver como vai se tornar fácil. De repente, portas que estavam fechadas vão se abrir. Você vai estar cheio de Deus. De repente, situações que você não conseguia resolver, e você sofria, se ansiava, e teve até muitas pressões sobre a tua vida. Muitas vezes você ficava oprimido. De repente, você vai se ver livre. Você vai ouvir a voz de Deus, e sempre vai saber a decisão que deve tomar. As portas vão se abrir. Eu declaro sobre a tua vida, as portas vão se abrir, em nome de Jesus, aleluia. Lucas capítulo 5. Obrigado pelo seu entusiasmo até aqui. Vamos lá, versículo 1. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré.
Amados, mesmo que nós formos para um lugar 20 vezes maior que esse que vai ser, em nome de Jesus. Amém? As multidões vão se apertar tanto para ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Que elas não vão conseguir dormir de noite porque vão querer ouvir a palavra de Deus e vão ansiar chegar o dia seguinte para vir ouvir a palavra de Deus. E viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus cheio do Espírito Santo, hein? Amém, amados? O poder do Espírito. Ok. Ele estava no domínio, estava no controle. Eu tenho que te mostrar Cristo para ver como é que é a história. Então, muito bem. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar, ou ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Aqui está um negócio que nós não fazemos. Pedro já estava com a língua para fora, estava cansado, apesar que tinha ouvido a palavra. Então alguma coisa a palavra tinha feito nele, teve algum efeito. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei. Ok. Eu estou cansado, eu estou exausto. Essa é a desculpa de muita gente hoje. Sabe por quê? Está se deixando levar pela carne, santo Deus de Israel Todo-Poderoso. E não entende, olha, então tudo bem, eu trabalhei, eu fiz, mas eu vou fazer. É aí que mora a bênção. Agora, tem uma outra coisa aqui. Ele disse: faze-te ao mar alto. Essa é a segunda coisa que eu quero dizer, que é nosso problema. Nós ficamos só na beira. Nós não andamos mais 1 milha. Nós não nadamos mais um pouco como deveríamos nadar. Às vezes nós remamos até ali na beirada da praia. Nós começamos a buscar, vamos buscar, aleluia. Às vezes é um entusiasmo passageiro. Quando vem uma lutinha, não vou nem queijar. Eu preciso descansar. Não estou falando, ninguém quer te matar aqui, hein? Mas, eu preciso ter um fim de semana com a minha família, principalmente os obreiros. Um fim de semana. Ninguém vai te matar por isso. Fica um fim de semana com a família. Mas lembra-se de uma coisa, você não pode deixar de buscar. Esse problema é que nós não vamos no mar alto. Nós ficamos na beirada. E começamos a orar, pensando que agora vai. Agora vem alguma coisinha, alguma lutinha, pronto. Volta para a praia. Porque na realidade não saiu da beirada da praia. Mas Jesus disse: o negócio está lá no mar alto. Vai, está cansado? Mas vai remar até lá, você vai ver. Agora, aquele que tem o domínio deu ordem aos cardumes, deu ordem aos cardumes para irem no alto mar. Se concentrarem ali naquela região do alto mar, que era o mar da Galileia. Não é que é um mar continental, não, é um lago, que é bem grande, eu já estive lá, eu vi, é bem grande, bem extenso o lago, mas você vê o outro lado, você vê a montanha do outro lado. Amém? Ok. Então vai lá, Pedrão. Trabalhei a noite inteira, estou cansado, mas sobre a tua palavra. Porque a palavra de Deus é assim, Ele quer que você continue. Buscai e achareis, pedi dar-se-vos-á, batei e abrir-se-lhe-á. Porque aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre. O problema é que nós batemos um pouquinho, não abriu, eu não aguento mais, não dá. E o diabo fala assim: é isso que eu quero. E Deus fala: é isso que eu não quero. Você desiste fácil. Mas o fulano falou isso, fulano isso. Busque a mim. Continue. Vá ao mar alto, que você vai ver a grande pescaria. É aí que você tem o domínio de novo, porque Deus vai falar: ele não desiste fácil não. Esse eu posso provar que ele vai em frente.
Esse passa pela tribulação para ser aperfeiçoado e continua. Então eu posso lhe dar autoridade, eu posso aperfeiçoar, eu posso acender os dons que ainda não foram acendidos nele, eu posso usá-lo tranquilamente, porque ele não vai olhar para trás, ele não vai desistir, ele não vai recuar, e aí eu vou ter prazer nele, porque Deus não tem prazer naquele que recua. Hebreus capítulo 10. Obrigado pelo seu entusiasmo. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Amém, amado? Aleluia. Jesus, ele estava como homem, mas como ele estava cheio do Espírito, ele deu uma ordem ali para os cardumes. Vamos lá, cardumes. Vamos lá, estou ordenando. Que espírito nós temos? O mesmo Espírito. Quem que nós temos? Cristo em nós. O poder do Espírito está em nós. O problema é que nós deixamos represado. Deixamos ele lá como se fosse uma relíquia, não buscamos. Ele está ali porque ele quer ser usado, ele quer ser buscado. Quando você busca Deus, você começa a pôr lenha na fogueira, né? Eu preguei sobre isso. Fogo contínuo, que Deus queria sempre no altar, e nós hoje somos o altar de Deus. Então esse fogo precisa ser contínuo, amados. Não desista porque o fulano falou isso, fulano te xingou, te ofendeu. Perdoe e vai caminhando. Aleluia. Porque aquele que ofendeu, e a nossa luta não é contra carne nem sangue. Esse é o maior problema hoje do crente, ele se ofender por qualquer coisa e ficar magoado, e vai se tornando um rombo na vida dele. E não perdoa. Sendo que essa chave do evangelho, o perdão, não perdoa, fica aquele negócio na cabeça, flutuando na cabeça, e deixa de caminhar. E quanta coisa ele deixa de receber e de ver a glória de Deus por causa disso. Amém, amados? E assim, é assim que nós recebemos a autoridade, que sempre foi nossa, perdida lá no Éden, mas resgatada por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, pela obra da cruz e do poder da sua ressurreição. Se você é de Cristo, está em Cristo, muitas coisas vão acontecer na tua vida. Muitas benesses você vai ter, muita coisa que está represada e que Deus vai liberar em nome de Jesus, porque na realidade já liberou, é que ficou retida com a nossa própria covardia, às vezes, de continuar a caminhada. Mas em nome de Jesus, isso vai mudar para a honra e glória do Senhor. E que grande pescaria, hein? Fazendo assim, versículo 6, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede de tanta coisa. Deus é o Deus da multiplicação ou não? Deus não é Deus da miséria, não é Deus da avareza, da mesquinhez. Eu vou te dar um grãozinho de arroz, tá? Não, eu vou te dar 50 sacos de arroz. Não, modo de falar. Mas entenda quem é Deus, porque você vai se suprir, vai suprir muita gente. É isso que ele faz. Não só te supre, mas usa você para suprir muitas pessoas, amado. Porque ele é o Deus da abundância, como diz lá em João 10:10, eu vim para dar vida e vida em abundância, em todos os âmbitos, em todos os sentidos, para a honra e glória dele, aleluia. Foi tão impactante que aconteceu, que tiveram que ir outros barquinhos para ajudar, estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los, foram, encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Aquilo foi um avivamento, porque ele disse, sou um pecador. Isso é avivamento, você sabia? Olha só, Atos capítulo 19, amados, depois a gente volta aqui, nós vamos voltar aqui, mas se você fica aqui, se você quiser, eu vou lá. Atos capítulo 19, teve um avivamento em Éfeso, não foi só lá em Jerusalém. Onde aqueles homens iam, provocavam o avivamento, porque eles estavam cheios do poder do Espírito. Isso não era só reservado a eles, a todos os que buscam. Todos os que buscam, amados. Não é lorota, é verdade.
Então, versículo 17 de Atos 19. Quando isso se tornou conhecido de todos os que habitavam em Éfeso, lá aqueles que foram, que pegaram aqueles filhos do sacerdote, mas não quero falar sobre isso. Tornou-se conhecido todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Versículo 18, e muitos dos que tinham crido vinham confessando e denunciando publicamente as suas obras ou os seus pecados. Eles não queriam nem saber, a unção ou o mover do Espírito foi tão forte, que eles vinham e publicamente confessavam os seus pecados, amados. E por isso eram curados. Por isso eram libertos, se tornavam também pessoas cheias do Espírito Santo, porque é assim que Deus faz. E ali diz assim, versículo 19, também muitos dos que tinham praticado artes mágicas, trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Feita a conta do seu preço, acharam que se montava a 50.000 moedas de prata. E aí, versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia, não recuava, muito pelo contrário, ela abrangia muitos lugares, ela se propagava, como diz aqui. Eu conheci uma moça alguns anos atrás, que é o seguinte, ela tinha se convertido lá em outro ministério, e ela tinha muitos livros de nova era, lá de umas papagaiadas do inferno. E ela falou para mim até, eu preciso me desfazer daqueles livros. E aí tá bom, então se desfaça dos livros. Como aqui, né, aconteceu. Aí eu encontrei com ela depois, eu perguntei para ela, e os livros? Você queimou? Não, eu fui num sebo e dei lá no sebo, vendeu lá no sebo. Eu falei, eu não acredito que você fez isso. Sabe o que é isso que você tinha? Lixo espiritual. Quer dizer que você está dando o teu lixo espiritual para os outros? Ah, eu falei mesmo. Porque, veja bem, eu não estou mais para perder tempo, eu estou confrontando muitas pessoas. Porque Deus nos levantou como atalaia, pastor Elis. Atalaia. Às vezes a gente quer passar a mão na cabeça, passar a mão na cabeça não vai resolver o problema da pessoa. Você tem que falar o erro dela, ó, arruma a tua vida aí, a tua casa, porque senão o bicho vai pegar, né? Não é assim que se fala. Ó, é assim, assim, assim. Você quer? É isso. Falei, não acredito. Falei, não acredito. As pessoas que vão lá no sebo depois, que vão comprar essa porcaria, vão ficar contaminadas com o seu lixo espiritual, viu? Eles entenderam e queimaram tudo. Aleluia. E valia, hein? 50.000 moedas de prata, 50.000 moedas de prata. Era muito dinheiro. E o que adiantava? Iam levá-los para o inferno. Amados, Deus tem muita coisa para a sua vida. Deus tem muita revelação na sua vida. Deus tem muito renovo para te dar. Deus tem muita cura para operar na sua vida e através da sua vida. Deus tem um caminho para ti ainda, até a volta próxima do nosso Senhor Jesus. Deus quer te usar mesmo com labareda de fogo, com pessoas cheias do Espírito Santo, para serem referenciais na terra. Deus precisa disso, e Ele nos quer para isso, amado. Não recue mais, vá adiante. O diabo pode querer ou não, isso não importa, ele já está condenado. Você não vai ligar para quem está condenado. Deixa ele lá se lamentando, ele está condenado mesmo. Amém, amado? Aleluia. Volta em Lucas 5. Ai, meu Deus. Vamos encerrar, né? Ok. E Jesus não perdia tempo. Esse é um negócio importante para nós. Nós perdemos tempo. E vamos deixando o mundo chegando perto de nós. Ah, mas não estamos no mundo? Estamos no mundo, mas nós não participamos do mundo. O mundo não está dentro de nós. Jesus disse, eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu vos peço que não vos tire do mundo. Mas, por que nós estamos no mundo? Para tirarmos muitas pessoas de lá. Para sermos luz lá no meio do mundo, no meio das trevas. Porque a palavra fala que as trevas não prevalecerão contra a luz.
ok? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então nós somos flechas pontiagudas contra o inferno. Nós entramos lá e resgatamos muitas pessoas de lá, porque não vão prevalecer contra nós. Amém? Eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nenhum dano vos será feito. Isso não foi válido só lá, é válido para nós hoje. Nós já recebemos esta autoridade. O problema é que muita gente está deixando de lado e jogando no lixo essa autoridade. Não vamos fazer isso, em nome de Jesus, amados. Vamos ser crentes verdadeiros, deixar o pecado longe de nós. Fugirmos da aparência do mal. Amém? E não sermos pessoas preocupadas. Porque aquele que está em nós é maior do que está no mundo. Por que nós vamos ser preocupados? Por quê? Tá, eu estou falando que Jesus não perdia tempo. E aí ele falou, sou um pecador, afasta-te de mim. Pois o espanto se apoderara dele. E de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, porque foi algo tão miraculoso, que nunca eles tinham feito uma pesca como aquela. Eu quero declarar profeticamente, o que vai vir para a sua vida, vai ser maior do que tudo, vai ser maior do que já foi. A tua colheita vai ser grandiosa, mas não pensa em primeiro lugar em bênçãos materiais, não. Isso advém das espirituais. Amém? Eles ouviram a palavra e atenderam a palavra de Jesus. Sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E aí o que aconteceu? Se você entender isso e andar sobre esta palavra, grande vai ser a colheita da sua vida. Grande vai ser o teu status como homem de Deus, mulher de Deus, com autoridade para dominar e para não ter medo de nada. Você só vai temer a Deus, mas não vai ter medo de nada. Não podemos ficar cheios de medinhos, como anda a humanidade hoje, cheias de medo. Isso não é para nós, não. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras e revoluções e tantas coisas. Não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Não fica atrás de notícia ruim, porque ela chega mesmo. E aí, se você está atrás de notícia ruim, tudo bem, notícia ruim nós vamos ouvir sempre. Mas entenda que Jesus falou que isso era necessário que acontecesse. Mas isso não deve nos afetar. Muito pelo contrário. Isso precisa nos levantar mais ainda, sabendo que de fato Jesus está às portas. Glória a Deus. Muito bem. E de igual modo também de Tiago e João e filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão, não temas. Mudou a história de vocês a partir de agora. Não tema, de agora em diante serás pescador de homens, de almas. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Estava dizendo assim, não temas, a tua história começa a mudar a partir de hoje. Porque vocês estão entendendo o que está acontecendo. Mas antes disso, houve um quebrantamento na vida deles. Eu sou pecador. Eu não mereço isso que está acontecendo. Aí Jesus falou, olha, vai mudar a história. Vocês vão me seguir agora. Vai ser diferente a vida de vocês. Eles foram supridos. Os 3 anos e meio com Jesus foram supridos. E depois continuaram a ser supridos. Foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Foram revestidos de poder. E tiveram uma trajetória cheia de glórias, cheia da unção de Deus. Deus os usou para milagres, prodígios, sinais, para o evangelho ser propagado, amados. O que Deus vai fazer nesses tempos vai ser muito maior do que fez lá. Amém, queridos? A mesma coisa lá em João 6, depois nós lemos. Que a multidão estava com fome. 3 dias com Jesus, ele pregando, curando, ministrando. E agora, mestre, vamos despedir a turma aí. Eles precisam vir comer. Daí, voz de comer a eles. Nem 200 denários seria suficiente. É o trabalho de 200 dias. O que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes num rapazinho. Me dê. Agora, interessante que ele não reteu aquilo, não reteve. Ele deu.
Porque ele tinha levado para ele, com certeza para alguns amiguinhos dele, que estavam com ele. Mas ele não reteve, ele deu. Ele deu para Jesus. Está aqui. Tá. Manda-se assentar em grupos de 50. Tem 5.000 pessoas. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então calcula-se umas 15.000 pessoas. Então, vamos sentar aí em grupos organizados. Tá tudo pronto? Abençoou e começou a distribuir. Sobrou 12 cestos cheios de pedaços. Comeram, a palavra diz, até se fartarem. Domínio. Aquilo já estava posto nas regiões celestiais, aquela multiplicação. Amados, as coisas de Deus se discernem espiritualmente, sinto muito. Se você não buscar Deus pelo Espírito, você não vai entender. Mas esse domínio está em nós hoje. Amém? Assim como Moisés abriu o mar, porque foi ele que abriu, segundo a ordenança de Deus. Ó, estende a tua vara ao mar e abre, divide o mar. Você sabe lá em Números 14. Amém, amados? Então, essa autoridade está conosco. Fecha os teus olhos. Senhor, promova o teu povo, Jesus. Empurre o teu povo, Espírito Santo. Tire-o do marasmo de ficarem olhando para as coisas dessa terra, que não resolve nada. Mas faça cada um olhar para os céus, olhar para a cruz, da onde vem o poder, Senhor, para que de fato venha o domínio, o resgate desse domínio, Senhor, venham para estas mãos. Assim como já tem havido alguns testemunhos, comecem a vir, lamaçuriando, e sejam os profetas deste tempo, porque cada um aqui é profeta, e pode ser profeta mesmo, segundo as suas próprias declarações. Labraço, declare que o dia de amanhã, quando você acordar, esse dia vai ser abençoadíssimo, porque portas vão se abrir. Lamaçurianda, lamaxa. Eu vou andar sobre as águas. Labraçurianda, lamanagacharianda, lama. Coisas que estavam retidas vão ser liberadas. Eu vou para aquela reunião sabendo que ao abrir da minha boca, o Espírito Santo vai tomar a minha boca. Eu vou declarar palavras que eles vão ficar chocados, impactados. E muitas coisas, eles vão ceder em muitas coisas por causa disso. Porque eu bem sei em quem tenho crido, Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não temas. Não temas, seja ousada, mulher. Seja ousada. Não fique preocupada. Olha, você não vai mais temer as dificuldades. Sabe por quê? As portas já se abriram. Então dê o passo, porque vocês vão ver que as coisas não vão ser complicadas como foram. Hoje vocês estão conhecendo o poder de Deus. Que tudo é possível àquele que crê, Jesus disse isso. E é uma verdade. Quando você começar a declarar debaixo dessa palavra, dessa fé, muitas coisas que estavam presas vão começar a ser liberadas. Muitas coisas que estavam retidas vão começar a serem desatadas.